Fala rapaziada, tranquilo? Professor Rodrigo Gomes na área, mais uma vez, né, pra gente fazer um trabalho aí. O pessoal da Degrau me chamou aí pra gente fazer esse trabalho que eu tô achando paralelo, mas muito importante, que é realmente essa tua preparação com simulados, né? Então a gente preparou as questões e a proposta também é inovadora, pelas questões serem inéditas. Isso te facilita também a não ficar vendo sempre as mesmas questões, e isso eu acho uma falha no estudo, né? Porque aí o aluno fica fazendo sempre a mesma questão e achando que aquilo vai cair, pode ser que não caia, né? Então o interessante é você pegar o tema, né? Por exemplo, inquérito policial, e tentar fazer o maior número de questões possíveis, inéditas, se possível ou não. E de modo que, né, esses sites de questões, livros de questões, trazem sempre aquelas questões, algumas até se repetem, mas não é garantia que na sua prova vai ter aquela mesma questão. Então a proposta da Degrau era realmente vir com simulado, questões inéditas. A gente fez uma preparação mais ou menos dentro do nível temático e de dificuldade que a prova da PRF usou. Eu, né, particularmente em processo penal, me vali das duas últimas, 2009 e 2013, perdão, as três últimas, 2008, 2009 e 2013, e aí tentei fazer algumas questões aqui para vocês de modo inédito. Uma correção das questões, e salvo engano, parece que essa agora vai ser aqui online e os outros simulados serão presenciais, gravados no local, tá? Mas só esse aqui, como foi o primeiro da turma, e aí não deu tempo de organizar e tal, então fica essa gravação online, beleza? Vamos começar então, vou pegar a disciplina de processo penal, separei aqui, salvo engano, 9 questões, foi uma média. Não tiveram 9 questões exatas nas provas passadas, mas uma média, entre ali 6 a 10 questões, então você pode esperar de processo penal, tá? Lembrando, vocês são PRF, segurança pública, processo penal e penal, vocês não tem como barganhar, tá? Então realmente um peso enorme. E aí fiz realmente, como pedido pelo curso e pela equipe, fiz o mais apanhado possível dentro do edital. Não é garantido, mas tentei fazer aí alguma coisa que seria pertinente. Bom, a primeira questão que eu preparei para vocês, ela se refere àquele ponto introdutório, que uma galera costuma ignorar, mas geralmente é questão de prova. Então eu estou me referindo à aplicação da lei processual e estou me referindo também aos princípios, tá? Processuais penais. Óbvio que na gama dos princípios eu vou ter uma infinidade, tá? Aqui, nessa questão específica, eu trouxe um princípio, né? Que seria, eu trouxe aqui para vocês o princípio da verdade real, tranquilo? Então foi um dos que eu busquei, mas é óbvio que ali você vai ter uma infinidade de princípios, gente. Rodrigo, como é que eu estudo princípios processuais? Não tenha dúvida, você vai começar pela Constituição Federal, tá? Até por isso que eu também leciono mais de uma matéria e tal, constitucional, as matérias estão intrinsecamente ligadas. Então, constitucional altamente ligado à matéria penal e processual penal. Falo isso nas minhas aulas. Não vá com essa visão de tiro, porrada e bomba que tu vai ficar reprovado. A banca hoje já é mais humanística, já é mais garantista. Esqueça esse tipo de posição de que vou dar tiro, vou prender, vou soltar. Esqueça isso. Isso é leitura de rede social. Legal? Bom, vamos lá. O processo penal rege-se pelo princípio da verdade real. Tá? E aí agora eu vou te trazer para o quadro para a gente fazer uma distinção sobre isso. Rodrigo, verdade real é exatamente o nosso princípio dentro do processo penal. Você tem que se situar. Onde você está? Você está nisso aqui, ó. Teve uma infração penal, legal? Eu falo isso nas aulas de penal, processo penal. Então, o penal e o processo penal, então penal é a matéria que você tem para discernir o que aconteceu e o que você vai punir. Já no processo penal, e gente, processo vem do latim procedere, e procedere nada mais é do que caminhar, legal? Então aqui a infração penal, ela vai ter uma consequência que é, olha o nome, é pena. Por isso que você chama de um direito, de um conjunto de regras, e isso é direito, que regula justamente o passo 2, que é a aplicação de pena. Isso é direito penal. Então o que eu falo nas aulas? Olha, se você pegar a infração penal, que é a conduta... a infração penal, que é a conduta, tá? E que é o fato. E você pegar a aplicação da pena, então se você fizer isso aqui, você tem direito penal. Agora, se você quiser saber como você chega daqui até aqui,
Isso é processo penal. E o somatório de uma descrição de conduta e mais a pena, isso é direito penal, né? Eu costumo dizer que a galera do direito não entende nada de crime. A gente não estuda crime na faculdade, nós somos bacharéis em direito, ninguém. A matéria de criminologia é optativa, legal? Então aqui a infração penal mais a pena, então por exemplo, matar alguém 6 a 20 anos, isso é direito penal. Já o processo penal é o caminho que você vai usar. Por que a gente se vale do princípio da verdade real? Porque, gente, eu estou diante de algo que aconteceu e eu vou chegar numa consequência que a gente chama de aflitiva. Eu vou afligir o ser humano. Eu não vou pedir para ele sair de casa, eu não vou pedir para ele me pagar um valorzinho, eu vou prender esse sujeito. E depois da vida, parceiro, liberdade de locomoção é o que acaba com a vida de alguém. Meu irmão, se você está falando em privação da liberdade, olha o nome da pena. Você conhece como pena privativa de liberdade. Estou privando o sujeito da liberdade de locomoção. Você não vai chegar nessa consequência? A consequência é a mais grave. Proíbe-se a pena de morte, então tirar a vida eu não posso. Depois disso, a pior coisa que eu posso fazer com alguém é tirar a sua liberdade de locomoção. E aí, se você vai chegar nessa consequência grave, e para que você chegue nessa consequência, você precisa de um caminho longo, cauteloso, respeitoso, e é por isso que tem todo um código de processo com garantias infinitas. Nessa hora o mais revoltado fala, porra, é defesa de vagabundo. Não, vagabundo é qualquer um. Você desce apressado da sua casa, esbarra numa senhora, ela cai de nuca na calçada e morre, você acabou de virar homicida. E eu sempre falo, nesse momento você não vai querer nem pena de morte, nem pena cruel, nem nada. Legal? Então aqui você chega numa consequência grave e esse caminho tem que ser muito cauteloso. E mais, para você chegar nessa consequência, você vai tentar reconstruir aquela causa de maneira muito envolvente. Você vai realmente se comprometer com a reconstrução, não é de qualquer verdade. Você vai tentar chegar o mais próximo daquela realidade. Por isso que a gente chama de fato real, verdade real. Qual realidade que você quer reconstruir no processo penal? Você quer reconstruir essa realidade ali. Você quer chegar o mais próximo do fato. E eu costumo dizer que o direito, cara, é uma coisa utópica. Porque eu que tenho atuação, já falei aqui naquela aula nossa, no aulão de PRF, trabalho em Ministério Público, sou atuação criminal há 15 anos. Quando eu pego um processo na minha mão, aquilo ali é uma ficção, tá? E é por isso que não me interessa nada próximo de uma probabilidade. Não me interessa a presunção. Eu só tenho interesse numa... E aí é óbvio que é uma utopia, porque essa realidade já passou. Já houve o cometimento do crime. Mas aí a gente vai tentar fazer através dos meios de provas e garantias infinitas, quase. Nós vamos tentar chegar o mais próximo disso. Legal? Beleza. Rodrigo, até aí eu entendi então. E só para você levar para a tua prova... Caso você vá fazer uma outra prova depois, que tenha o processo civil, a diferença da verdade real é que enquanto no processo penal a gente trabalha com essa verdade, que a gente tenta reconstruir com um processo o mais próximo dessa realidade. A gente tenta chegar... Já ouviram falar em reconstituição de crime, reprodução simulada, e leva o criminoso ao local para ele tentar dizer. A gente faz a cariação, bota cara a cara, a gente tem escuta telefônica, a gente tem laudo pericial, cadavérico, por aí afora, justamente para eu chegar nessa realidade. A diferença é que o processo civil, que trabalha com indenizações, com danos e direitos patrimoniais, ele se contenta com uma verdade formal. Qual é a diferença de formal para real, Rodrigo? Real, eu vou tentar reconstruir o fato. A formal, se eu não conseguir reconstruir, tá tranquilo. Vale aquela verdade formalizada nos autos. Quem chegou mais perto da verdade vai levar. Se fulano tá me devendo 10 mil e eu não tenho o contrato, rasgou, pegou fogo, se fulano tiver uma testemunha dizendo que eu paguei 10 mil, vai ficar a versão dele. No processo civil, a consequência não é tão danosa, é patrimonial. Então não tem muita preocupação. Tanto que os meios de prova não são tão robustos quanto aqui. Aqui eu tenho mais para poder chegar nessa realidade. Tranquilo? Então, até aqui a questão ia bem. O processo penal rege-se pelo princípio da verdade real. Qual o problema? Já começa aqui a descaminhar. Por quê? Olha para cá. Em todos os aspectos, tendo em vista a necessidade
legal, de se reconstruir o fato criminoso. Eu tenho que chegar o mais perto da verdade para poder não me arrepender disso aqui. Eu vou pegar um fulano, vou tacar de 6 anos, 10 anos num cárcere em Bangu, parceiro, aqui no Rio de Janeiro. Então aqui a realidade não é maneira. Então pra você tacar alguém lá e depois falar, pô, cara, foi mal, foi sem querer, eu me enganei, eu acabo com a vida do sujeito. O Brasil não tem preparo para quem sai do sistema penitenciário. Eu não tenho emprego, não tenho nada, eu acabo com a vida do malandro. Passou um dia em Bangu, já era. Ou no teu sistema penitenciário aí. Bom, todos os aspectos tendo em vista a necessidade de reconstruir o fato criminoso e assim ser exercido, gente, ius puniendi é justamente esse direito aqui. O direito de punir, que cabe somente ao Estado. Eu quero um direito de aplicar a pena. Sempre, e aqui, gente, eu quero que vocês deixem grifado aí na sua questão, sempre levando-se em conta a supremacia do interesse público. Qual o problema aqui? Legal, eu tenho os meios para se chegar a um fim. Porém, os meios não justificam os fins. Então não é porque você está numa finalidade até social, legal, o cara fez uma prática que nós, sociedade, não queremos, aí a gente vai segregar o caboclo. Beleza, vamos segregar, vamos embora. Só que não é por causa dessa sua finalidade que você pode se valer de qualquer meio. Então repare, a estrada que você vai percorrer, que é o caminho, que é o meio, não pode ser de qualquer maneira para que você chegue à finalidade que você quer. Então, ainda que a gente tente sim reconstruir a verdade real, nós vamos ter limites. Então não é porque o interesse público, essa coisa que a galera bota de humanos direitos, isso não existe, tá? Esse conceito é mito. Não existe um humano direito. Eu, com 35 anos, não conheço nenhum até hoje. Nem a minha mãe, que é falecida. Bom, sempre levando-se em conta a supremacia do interesse, esse sempre que for o problema. Há momentos que eu vou preservar a intimidade. Legal? Há momentos que eu não vou permitir a prova ilícita. Então, se você tiver exceções, já desconstrói essa busca incessante e desenfreada pela verdade real. Ainda que seja sim um princípio orientador, ele não vai ser absoluto. Há momentos que você vai esbarrar. Já ouviu falar no direito ao silêncio? Eu levo o cara para a delegacia, levo o cara para uma audiência. Se o cara não quiser falar, ele não fala. Então eu não vou ter uma prova, por exemplo, que é a confissão. A confissão é um meio de prova. E se ele não fala, eu não posso obrigá-lo a falar. Caso aconteça, a prova é automaticamente legal. Rodrigo, eu vou torturar porque esse caboclo é vagabundo, eu sei que ele é vagabundo e eu sei que ele tem algo para falar. Não. Não é porque você saiba da vida pregressa dele, da conduta social e que você queira puni-lo, que você pode fazer o que você quiser. Você que eu estou me referindo é cidadão, policial, Ministério Público e Justiça. Ninguém está autorizado. Então, a gente tem esse princípio, nós temos um meio probatório muito vasto, no entanto, com limites. Então, é óbvio que várias vezes dentro do processo penal, você vai esbarrar. Eu tenho prazo de prisão. Eu tenho laudo quando o cara é preso, eu tenho a comunicação dessa prisão, eu tenho o local que ele está, eu tenho identificação dos responsáveis, eu tenho uma série de regras a seguir. Sempre tentando reconstruir esse fato na proximidade maior que eu conseguir com a realidade, para que quando for punido eu falo, ó, você foi punido por aquilo, tá lembrado? Ah, não tá lembrado não? Ó o processo aqui, tá, isso aqui ó, foi o que você fez. Tá na moral, beleza? Então a questão nesse momento, ela estava errada, o nosso gabarito, justamente pela questão do sempre. E aí fica aquela máxima que você aprendeu desde lá do vestibular, né? Olhou um sempre, olhou um absoluto, sem exceção, já é indicativo de que a questão vai estar equivocada. Beleza até aqui? Na boa? Bora partir? Não sei se você acertou, mas fica ligado aí nessas pegadinhas. Legal? Vamos para a próxima questão aqui. Legal, deixa eu tirar aqui essas minhas observações. Bom, a minha segunda questão, mais uma vez, da parte introdutória do direito processual penal, me perguntava, agora eu estou na aplicação da lei processual penal. E aí me perguntava, uma lei nova, inovadora do rito processual penal, então eu estou numa lei de aplicação processual penal. Gente, para quem não está ligado aí, rito é ritual.
E ritual nada mais é do que uma rotina. É aquele passo a passo que você segue, quer fazer um bolo, você vai seguir um ritual. Você chama de receita, mas é a mesma parada, ainda que nego leve pro lado, né, da magia aí e tal. Ritual nada mais é do que um procedimento sequencial e repetitivo, ou repetido, legal? Então, rito aqui processual é o ritual, são as regras, o passo a passo, o caminhar, o procedimento, tanto faz. A lei nova, inovadora do rito processual penal deve ser aplicada, gente, aqui eu botei essa questão de propósito, para quê? Porque você, primeiro, tem dois vícios. Primeiro é achar que penal e processo penal é tudo a mesma coisa, e não é. Penal é um código que eu tenho, condutas, que nós, sociedade, definimos como agravadoras ou graves, e nós não queremos, repelentes. Já o processo penal não traz nenhum crime lá. Lá eu só vou trazer o processo para eu punir, legal? Bom, o que eu quero que você entenda é que aqui eu não estou falando de lei penal. Eu estou falando de lei processual penal, legal? E aí você está proibido de se remeter ao constitucional. Lá no direito constitucional, no nosso artigo 5º, 39 da Constituição Federal e no 40 também da Constituição Federal, ela fala sobre a lei penal. A lei penal não retroage, salvo para benefício do réu. Aqui eu não estou falando em lei penal, eu estou falando em lei processual penal. E sobre a aplicação da lei penal, você vá ao artigo 3º do meu Código de Processo Penal, onde me diz que a aplicação da lei processual penal, ela é, atenção, ela é imediata. E ela, mais uma atenção aqui agora, ela não retroage. Legal? Por quê? Porque os atos que foram praticados durante a vigência dessa lei continuam válidos. Rodrigo, como assim? Por que a lei penal retroage e a lei processual não? A lei penal tem a ver com liberdade de locomoção. Então, toda vez que você mexer nesse jogo de um malandro fazer um crime ou uma infração penal e ele ser preso ou ser afligido por uma prática estatal muito grave, você vai ter que ter cautela em mexer. Se você está trazendo uma nova punição, esse cara que praticou antes não pode ser punido com esse novo entendimento, porque a prática do fato dele era em outro contexto social. Nós validávamos aquela conduta de maneira negativa X. No entanto, exemplo, pena 6 anos. Se você aumenta para 15, é a realidade atual social que pede uma condenação maior. Só que a prática do fato dele foi naquela realidade social. Tem que ser as proporcionalidades. Tudo bem? Isso é direito penal. Você mexe com penas, mexe com crimes, mexe com liberdades, direitos fundamentais do sujeito. Legal? Só que a lei processual penal não tem nada a ver com o jogo em si. Eu não quero saber agora se futebol é pegar a bola e botar no gol. Eu quero saber como que eu posso botar essa bola no gol. E aí eu vou ter que ter 11 jogadores, um juiz, vou ter regras. As regras não interferem que quem fizer mais gol vai ganhar. As regras do jogo só diz como que você vai botar a bola lá dentro. Então a lei processual penal, ela tem uma aplicação imediata e eu não entro nesse quesito aqui de benefício ou prejuízo. O direito processual penal não prejudica ninguém. Quem prejudica é o direito penal. É ele que vai dizer se você vai ficar 6, 10, 15, 20 anos numa cadeia. O direito processual só diz como que você... Então, por exemplo, se eu pedir que o inquérito fosse assinado por um escrivão de polícia e agora eu mudei e botei que agora o inquérito vai ser relatado pelo inspetor de polícia, o que isso prejudica uma pessoa? E aí um cara que hoje tem um processo escrito, sei lá, relatado pelo inspetor vai falar, olha, o meu processo é nulo porque o meu foi relatado pelo escrivão. Me explica o que isso prejudicou o sujeito? Em nada. Então não há que se falar na norma processual penal em ganho ou perda. Perda é você perder tua liberdade, parceiro. Então, se não tem isso no jogo, não tem por que você falar em benefício ou não. Por isso que ela tem uma aplicação direta, imediata, e não tem que se falar em retroatividade ou não. A retroatividade você fala da lei penal, a lei processual penal não. Tranquilo? Então, nosso gabarito aí, a lei nova inovadora do processo penal deve ser aplicada para trás? Negativo, ela é aplicada agora, daqui para frente, legal?
em caso de benefício do réu, segundo o mandamento constitucional. Esquece essa ideia e eu te desafio a fazer um cômputo. Se eu aumentei o flagrante de 1 dia para 5 dias ou não, isso não gera um prejuízo para o cidadão. Tudo bem ou não? Legal? Bom, vamos prosperar. Então o gabarito da questão, mais uma vez, era errado, justamente porque eu não falo em lei. Muita gente pode ter sido pega aqui, achando que é uma lei penal. Beleza? Bom, vamos para a nossa terceira questão. Aqui, essa é a terceira, acho que eu botei 2 questões de inquérito. Rapaziada, vocês estão fazendo prova para a Polícia Rodoviária Federal, beleza? Então aqui, vocês têm que ter muita cautela. O inquérito policial é até o aulão que a gente fez aí no dia, em maio e tal, tá disponível aí no site do curso. A gente falou sobre inquérito. Me pediram para falar uma aula bônus, um aulão e tal, demonstrativo. Não tem outro tema você pegar no seu inquérito policial, que é basicamente a função de vocês. Sobre inquérito eu botei essa e a próxima, se eu não me engano. E sobre inquérito policial, muito vasto tema. Eu sei que tem professores, né, gurus, né? Vai cair essa... Claro que vai cair. É óbvio que vai cair inquérito policial. E se o cara tiver uma questão de inquérito na prova, isso não é guruzice dele. Isso aí é mais do que o óbvio, né? Depois o cara ainda vem a público e fala, olha, eu disse que ia cair. Né? Óbvio que não. Isso aí é o trabalho de vocês, é a pertinência. Então eu diria que vocês têm mais a ver com o inquérito do que processo propriamente. Sobre o inquérito eu estou dizendo o seguinte, para que aqui propositadamente eu trabalhei com 2 termos que a galera costuma muito confundir. Eu trabalhei com os termos, vou botar até em cores diferentes. Eu trabalhei com o termo dispensável e mais abaixo eu trabalhei com o termo indisponível. Então vamos ler a questão. O inquérito policial é dispensável, aqui tu já acende uma luz. Falei em dispensa... Gente, dispensar é não querer. Legal? Tô te dispensando, não te quero mais. O inquérito policial é dispensável pela autoridade policial. Em caso de não haver necessidade deste procedimento para apuração do fato criminoso, bem como indisponível não é dispensável. Quando você dispensa algo é que você quer ou não. Já dispor é você estar com a coisa, então você já disse que quer e aquilo é seu, só que dispor é você utilizar da maneira que lhe convier. Isso que é dispor de algo. Então você vai ouvir isso no constitucional, que os direitos fundamentais são indisponíveis, enfim. Aqui eu estou querendo que você negocie o seguinte. Dispensabilidade, então eu vou trabalhar as duas no negativo para te facilitar. Eu estou querendo saber se o inquérito é indispensável e eu quero saber se o inquérito é indisponível. Legal? E aí, primeiro o que você tem que fazer? Primeiro responder as questões. Ele é indispensável? E aí a pergunta que vem é, o inquérito policial não é indispensável. Tudo bem? Ele não é. Então ali você pode cair numa pegadinha. Qual? Rodrigo, o inquérito você falou para mim que ele não é indispensável. Logo, ele é dispensável. No entanto, agora você tem que perguntar para mim a outra parte. Rodrigo, se ele é dispensável, quem é que pode dispensá-lo? Legal? Se um funcionário foi dispensado da empresa, só o patrão tem esse poder. Então ali é a mesma coisa. Dizer que é dispensável não é dizer que é por qualquer um. O inquérito policial é dispensável. Sim, ele é dispensável. O dispositivo aparece no artigo 12 do Código de Processo Penal, dizendo que o inquérito sempre vai estar no processo penal, sempre que lhe servir de base. Lhe de trás para frente, sempre que servir de base. Se não servir de base, ele não vai ter necessidade. Falei até o exemplo na aula, eu sempre dou esse exemplo. Você recebe um vídeo daquele pai que circulou em redes sociais, torturando a menina num canto da cama e ele batia com cinto. A mãe filmando. Aquele vídeo, suponhamos, não vá à delegacia. Aquele vídeo chega para mim lá no Ministério Público e aí eu pego aquele vídeo. Gente, você lembra o que é inquérito policial? Inquérito policial é um procedimento para eu descobrir indícios de autoria e materialidade. Troca para mim, faz mais vulgar. É descobrir quem e o que aconteceu, beleza? Já até falei que você sempre faz esse tipo de pergunta em qualquer conduta ou fato negativo. Você vê alguma coisa acontecendo que você não queria, você pergunta, quem fez isso? Quem? Isso. Isso é o inquérito policial. Tem um homicídio, eu vou perguntar, quem fez isso? O inquérito é para isso. É um trabalho investigativo feito pela polícia, legal. Eu quero saber se eu tenho como dispensar esse trabalho. E aí o Ministério Público teria que pegar esse inquérito e denunciar aquela pessoa, receba o vídeo.
Eu vou pegar o vídeo e vou mandar para a delegacia para eles fazerem o quê? Se há o pai torturando a própria filha. E aí, o que eu preciso mais? Nada. Então, aqui, nesse momento, eu quero saber, o inquérito policial é dispensável? Ele é dispensável. Logo, ele não é indispensável. Só que ele é dispensável, e aí vocês anotem aqui para mim, ele é dispensável pelo Ministério Público, que é quem vai pegar esse inquérito e vai fazer uma denúncia ou não. Agora, e aqui o erro da questão já começava, porque ele falava, o inquérito policial é dispensável pela autoridade policial? Negativo. A autoridade policial tem uma atribuição prevista em lei. E você já aprendeu no direito administrativo que competência ou atribuição que a administração recebe da lei, ela é de exercício obrigatório. Então não cabe à autoridade ver se vai investigar ou não. Ela investiga. Rodrigo, mas aí vou investigar e descubro que nada aconteceu? Relata isso. E o Ministério Público vai ver se tem necessidade ou não. Beleza? Bom, já começa o primeiro erro. Então o gabarito já estava delineado. Vamos embora fechar esse gabarito. O inquérito policial é dispensável pela autoridade. Em caso de não haver necessidade deste procedimento, peraí, quem decide se tem necessidade ou não é a própria autoridade policial, ele tem que fazer o trabalho dele. Caso negativo, a investigação tenha sido negativa, relate a negação e aí o Ministério Público e o juiz vão saber se houve ou não. Para apuração do fato criminoso, bem como, olha para cá, indisponível para essa mesma autoridade. E aqui é que vem. Indisponível, eu estou dizendo o seguinte, é a atribuição deles. Eles que trabalham com o inquérito, e eu quero saber, eles fazem o que quiser, ou melhor, a autoridade policial faz o que quiser com o inquérito? Cuidado para você não confundir que a autoridade conduz o inquérito, escolhe as providências que vai tomar, no entanto, ao final, e é a próxima questão, ele não pode, e aí é que eu quero, indisponível é dizer a mesma coisa que essa autoridade não vai poder arquivar esse procedimento. Então, quando eu digo que é indisponível, eu estou dizendo que a autoridade policial não pode arquivar esse inquérito. Rodrigo, mas eu sou policial, não descobri nada. O que eu vou fazer? Você vai relatar isso, pô. Olha, não tem nada. Manda para o Ministério Público e os juízes vão fazer essa análise. Tudo bem? Então aqui eu quero que você saiba que a autoridade policial não pode dispensar, quem dispensa é o Ministério Público e ela é sim indisponível para essa autoridade. E dizer que ela é autoridade, olha para cá, visto que não lhe cabe a prerrogativa de arquivamento. E esse arquivamento do inquérito, Rodrigo, se não é autoridade policial, quem é que faz? É o Ministério Público e mais o juiz. E a celeuma que pode sair daqui está lá no artigo 28 do CPP. Tudo bem até aqui? Então, mais uma vez, o nosso gabarito era errado lá pelo início da questão, dizendo que a autoridade poderia dispensar. Beleza? Bom, vamos prosperar aí. Na quarta questão, dizendo o seguinte, deixa eu apagar essas observações. Bom, o encerramento do inquérito policial é ato da autoridade policial que o preside ou que o conduz, dá no mesmo, não podendo, no entanto, arquivar em virtude de relatório conclusivo pela inexistência de indícios de autoria e materialidade. Aqui eu trouxe, na primeira questão, eu trouxe a diferença de indispensável para indisponível. Aqui eu trouxe a diferença de dois termos, de encerrar e de arquivar. Então, eu quero que você entenda que encerramento é diferente de arquivamento. E isso a galera costuma confundir muito. Encerrar um trabalho é, faz um relatório para mim, você vai lá, faz o relatório e entrega para o seu chefe. Chefe, está aqui, acabei meu trabalho. Se você arquivar esse relatório assim, faz um relatório para mim, não, vou fazer não. Você acabou de arquivar o seu trabalho, que você não vai fazer. Então, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte, o encerramento é sim ato da autoridade policial. Rodrigo, quanto tempo ele tem para encerrar? Aí você tem que lembrar aqui do prazo para encerramento do inquérito. Então ele vai ser 10 dias se o réu estiver preso e 30 dias se ele estiver solto. Esse é o prazo que a autoridade policial tem para concluir esse inquérito. Legal? Olha aqui, ó, o relatório conclusivo é justamente o encerramento, é a conclusão. O arquivamento, a gente já viu lá no artigo 17, que a autoridade policial não pode. Eu acabei de falar para você no quadro anterior que quem arquiva é MP e juiz. Tudo bem? Então aqui a gente vai ter que se ligar no seguinte. O encerramento do inquérito. Encerramento é ato da autoridade policial? Sim. Não podendo, no entanto,
arquivar em virtude de relatório conclusivo pela inexistência de indícios de autoria e materialidade. A delegacia investigou, a polícia também. Não descobriram nada, não tinha pessoa e não teve crime. Rodrigo, ele pode arquivar esse inquérito? Não. Ele vai fazer um relatório conclusivo, que é justamente o ato de encerramento desse inquérito, e manda para o juiz ou para o Ministério Público. Tranquilo até aqui ou não? Então, aqui a questão estava, curiosamente, correta. Ele realmente encerra, mas ele não arquiva. E por que ele não arquiva mesmo? Porque o inquérito é indisponível para a autoridade policial. Tranquilo até aqui? Vamos prosperar aí. Bom, a minha quinta questão falava sobre a ação penal. E aqui, mais uma vez, eu tentei trazer uma questão de pegadinha. Qual? Aqui, na verdade, essas pegadinhas, gente, nada mais são do que observações, legal? Então aqui eu dizia, o princípio da obrigatoriedade da ação penal, aqui eu já estou na ação penal, impele, cuidado que eu não botei impede, eu botei impele, ou seja, obriga o Ministério Público impele ao Ministério Público o ajuizamento da denúncia. Então olha para cá, ajuizamento pode entender como sinônimo de oferecimento. Então, obriga o Ministério Público a oferecer a denúncia sempre, olha o erro da questão, já estou adiantando o gabarito, sempre que estiver diante de indício. Rodrigo, essa questão eu marquei correto, porque é isso mesmo. Ao Ministério Público é o ajuizamento da ação penal pública, diga-se de passagem, eu botei aqui, ação penal pública, caberá sempre ao MP, sempre que ele estiver diante de indício de autoria e materialidade. Rodrigo, isso tem a ver com a subsidiária da pública? Não, eu nem entrei nesse mérito. Ali eu entraria num outro mérito, o MP tinha que fazer e não fez nada. Aqui eu quero saber o seguinte, ele está diante de indício de autoria e materialidade, recebeu um inquérito, sabe quem e o que? Pergunto a vocês, o MP tem a obrigatoriedade da ação penal? E olha que curioso. A ação penal, dentre outros princípios, ela tem sim o princípio da obrigatoriedade, ou seja, é uma atribuição constitucional. Disseram pra gente, lá na Constituição, no 129.1, que era competência privativa ou atribuição privativa do MP a ação penal pública. Então, se é uma atribuição nossa privativa, ela é sim obrigatória. E mais, além de ser obrigatória, o MP não pode desistir dessa ação. A ação penal também tem a indisponibilidade. Uma vez oferecida a denúncia, a gente é obrigado a ir até o final. Mais ou menos. Por que eu botei a questão? E eu queria que você identificasse aqui. Rodrigo, eu aprendi que quando tem autoria e materialidade, o MP tem que denunciar. Tinha, parceiro, até 99. Por quê? Perdão, até 95. Por quê? Porque em 95 eu criei a Lei 9.095. 9.099 de 95, a lei do juizado criminal. E lá eu trouxe o instituto da transação penal, que mitigou a obrigatoriedade da ação penal. Então, parceiro, se tiver indício de autoria e materialidade, eu, Ministério Público, sempre vou denunciar, sempre vou oferecer negativo, porque não esqueça das hipóteses de Lei 9.099. Rodrigo, o que é isso? É a lei dos juizados especiais criminais e cíveis. Para os criminais, que é o que me interessa, civil não me interessa. O que a lei do juizado especial criminal traz para você? Os crimes de menor potencial ofensivo. É tua matéria? Porra, sem dúvida. Tranquilo? Então, os crimes de menor potencial, eu estou diante de autoria e materialidade e não vou denunciar. Eu tenho uma possibilidade do oferecimento da transação. Rodrigo, onde está isso? No artigo 76 da 9.099. Tranquilo? Vamos prosperar. Então, gabarito era errado justamente pelo sempre. Beleza? Bom, deixa eu prosperar aqui. Para a nossa sexta questão, eu, salvo engano, essa é a próxima sobre prisão. E também tem caído muito. Nas 3 provas de PRF, questões sobre flagrante, e eu trouxe uma pegadinha para você. Por quê? Porque tá assim, ó, a prisão em flagrante é permitida no ordenamento jurídico brasileiro, diante da presunção de inocência. Então, a flagrante ele é permitido, não quer dizer que o cara seja culpado, mas ali no flagrante, né, é uma evidência acontecendo. E olha o problema. O problema aqui nessa questão estava no apenas nas hipóteses de flagrante próprio, impróprio e presumido. Aí você foi lá e cravou certo. Falou, Rodrigo, essa aí não tem como.
Pô, tô estudando processo penal há um tempão, tô ligado que só tem lá no artigo 302 do CPP, eu li flagrante de cabo a rabo e realmente só existe o flagrante próprio, o flagrante impróprio e o flagrante presumido. Rodrigo, essa você não consegue me convencer. Só que eu não pedi no Código de Processo Penal. Eu pedi a prisão em flagrante no ordenamento. Qual que o sistema jurídico brasileiro permite? E eu tenho mais 4 aqui para baixo. Então, o próprio você sabe, que é aquele caboclo que está cometendo ou acaba de cometer. O impróprio é o perseguido logo após. E o presumido é aquele cara que é achado logo depois também. Então, Rodrigo, qual o prazo? Não existe, gente. Logo depois e logo após é um prazo, digamos, lógico. Legal? Não é nada numérico. Isso aqui, concordo com você que são as 3 hipóteses, ou 4, né? Porque são 4 incisos, mas 2 ficam em uma só. Concordo que isso aí são as hipóteses do CPP. O problema é que eu não pedi para você só o Código de Processo Penal. E aqui embaixo você tinha que acrescentar quais? O preparado, o esperado, o prorrogado e o forjado. Então eu tenho mais 4 hipóteses de flagrante, sendo que o forjado vocês já sabem que ele é ilícito, porque é um flagrante ilegal. O preparado, vocês estão cansados de saber da súmula 145 do Supremo, onde diz pra gente que aquele cara que a gente arma uma tocaia para que ele caia e seja preso é o crime impossível que o Supremo chama, legal? Então o preparado não pode. Agora, olha pra cá. Prorrogado é aquele flagrante de filme americano, sabe qual é? De infiltração de policial dentro de uma organização criminosa ou de tráfico, a lei brasileira permite. Aquele cara que se infiltra numa quadrilha, ele vê vários crimes acontecendo, ele é policial, mas ele está infiltrado com uma outra identidade e ele não prende naquele momento porque ele vai prorrogar esse flagrante. Permitido no ordenamento e o esperado também. É aquele que a gente já sabe que a prática é ali. Nesse momento eu não vou preparar nada. Eu não vou botar um carro aberto para que ele furte. Eu não vou botar uma mulher com roupas curtas para que ele estupre. Eu não tô preparando nada, não combinei nada. Nesse momento eu já sei que ele é estuprador. Eu já sei que ele é furtador e ele sempre faz naquele modus operandi. Eu vou ficar ali esperando e vou prendê-lo. Então a questão estava, errada, justamente por isso. Tranquilo? Eu tenho sim esses 3, mas eu tenho mais esses 2, onde são permitidos. Cuidado com isso, você que vai fazer PRF. Tua banca é a Sebrasp, antiga CESP. Os caras botam isso aí direto na prova. Trouxe também uma questãozinha de prisão temporária. A prisão temporária não está no Código de Processo Penal, beleza? E aí, a prisão temporária, na Lei 7960, é a decretada durante o inquérito. Show! Ela é decretada realmente somente em um momento. Isso que é diferente para a preventiva. A preventiva pode ser decretada no inquérito ou na ação. A temporária não. A temporária é só no inquérito policial. No entanto, qual era o erro da questão? Ela é decretada durante o inquérito e pela autoridade que o preside. Gente, quem é que preside o inquérito? Não é a autoridade policial, é a polícia que decreta a prisão temporária. Negativo. E aqui fica a dica. A polícia não decreta. A polícia ou o órgão policial, ele apenas representa pela prisão temporária ou o Ministério Público requer. Em caso de representação pela autoridade policial, o juiz vai ter que ouvir o MP e aí a gente não tem essa questão como certa, porque a autoridade policial ou a autoridade que o preside representa pela prisão e não a decreta. Gente, decretação de prisão, todas é por autoridade judiciária. Então quem decreta essa prisão, ela é decretada pela autoridade judiciária. Sim ou não até aqui? Na boa? Bom, não esqueçam disso. A única prisão que vocês policiais vão poder efetuar realmente é a do flagrante. Mas ainda que vocês abre aspas, decretem, porque vocês estão aplicando, vocês terão que levar ao conhecimento imediato, né, para uma delegacia e comunicar à autoridade judiciária. Então a questão estava errada, porque não é a autoridade policial que decreta, beleza? Vamos para a nossa penúltima questão, gente, sobre provas.
E aí eu falava sobre a prova pericial. E essa aqui, curiosamente, eu fiz uma definição do seguinte: a prova pericial realmente tem natureza técnica, você tá ligado, né? Laudo de balística, laudo cadavérico. Eu não mando para qualquer policial de nível médio ou de nível superior. Eu vou levar a perícia, são profissionais formados tecnicamente naquela determinada área. Ih, mas na federal tem um perito até de veterinário, tem odonto, tem uma série de físicos, químicos, engenheiros das mais variadas especialidades. Então eu preciso de profissionais técnicos para que deem um laudo técnico, é um parecer. Legal? Só que qual é o problema? Ele é indispensável, porque eu tenho que ter essa opinião técnica. No entanto, ele não vincula ao juiz, porque você vai ter que lembrar de um princípiozinho que aí vale em toda a atividade jurisdicional. Olha para cá, o princípio da livre convicção do juiz. Ele se convence das provas que quiser. Lógico que liberdade não é arbitrariedade, legal? Então é óbvio que essa livre convicção, se ele quiser abandonar esse laudo pericial e ir contra essa opinião técnica, é óbvio que ele vai ter que fundamentar. E se vira nos tenta para fundamentar um laudo técnico. Legal? Beleza? Bom, vamos prosperar aí para nossa última questão. Então, perdão, o gabarito aqui era o gabarito certo. Aqui não há o que se falar. Cuidado, porque eu falar que ele é indispensável não quer dizer que vincula o juiz. Beleza? Vamos prosperar para a nossa última questão aí sobre sujeitos processuais. E aqui tem uma pegadinha muito comum de prova. Olha para cá, para a gente finalizar o nosso trabalho. Pelo princípio da impessoalidade ou imparcialidade, você já ouviu falar nisso, você conhece como impessoalidade lá no LIMP, tá ligado? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Pelo princípio da impessoalidade ou imparcialidade do juiz, não compromete a neutralidade do julgamento, e neutralidade é justamente essa função, impessoal ou imparcial, o fato de ser testemunhas nos autos sua própria esposa. E aí eu vou te remeter lá para o artigo 252 ao 254, e aí a gente está falando em causas que o juiz esteja impedido de atuar. Tudo bem ou não? E aí você faz esse quadrinho lá para você, ó. Você bota assim, ó, cônjuge ou parente de terceiro grau. Aí você tem que saber o que eles não podem ser para que não atrapalhe a neutralidade do juiz. E aqui você bota ele mesmo, legal? E embaixo você bota os tribunais coletivos. Então eu tenho 3 proibições. Para parentada, eu vou proibir que esses parentes sejam ou tenham sido, olha para cá, defensor ou advogado nos autos. Vou proibir que eles sejam Ministério Público. Vou proibir que eles sejam autoridade policial. Vou proibir que eles tenham sido auxiliar da justiça ou perito. E vou proibir também que eles sejam parte ou interessados no feito. Imagina, eu vou julgar o processo que meu filho é um homicida. Meu filho é um homicida e eu vou julgá-lo. É óbvio, né, que coração de mãe e pai, ele não é culpado, ele foi influenciado, né? Aí esse menor não é vagabundo, aí ele é só influenciado. Bom, aqui, para ele próprio, eu tenho mais 2 proibições. Ele não pode ter sido testemunha no processo, porque aí sim, se o juiz testemunhou aquele fato, na hora de julgar ele já está envolvido, porque ele viu, então ele vai ter o seu emocional comprometido ou abalado, e ele não pode ter funcionado em outra instância, legal? E os tribunais coletivos, eu proíbo que sejam parentes entre si, os integrantes. Então imagina o Supremo, são 11 ministros, imagina ter 2 irmãos, fechamento, né? Vai para casa, desenrola, vota no dia seguinte, né? Ainda que isso já tenha, mas deixa para lá. Parentes entre si até o terceiro grau. Sim ou não até aqui? Legal? Então olha aqui a questão de prova. Se a esposa dele, do juiz, for testemunha, interfere nos autos? Cara, a esposa dele sendo testemunha não me interfere em nada. Porque o que a esposa dele me relatar, e ainda que seja para beneficiar ou prejudicar alguém, há o crime de falso testemunho. Então, ainda que o testemunho dela seja de uma esposa, de um irmão, de um pai, de um amigo, sei lá quem quer que seja,
A testemunha ser meu parente não me atrapalha. Por quê? Porque eu não posso fazer uma condenação só com base na testemunha. Eu vou ter que ter um lastro, vou ter que ter uma base probatória muito maior. Então, se fala, olha, fulano foi condenado de acordo com aquela testemunha. Não, fulano não foi condenado com a testemunha. Fulano foi condenado por uma conjuntura ou um contexto. Agora, o juiz, ele próprio ser testemunha, é que o impede de julgar, e não a sua esposa. Então aqui, na verdade, a questão estava correta, porque o fato da esposa dele ser testemunha nos autos não atrapalha a imparcialidade de julgamento. Tranquilo até aqui? Bom, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham ido bem. Se você foi bem no simulado, parabéns, mas continua. Se você foi mais ou menos, parabéns também e continua do mesmo jeito. E se você foi mal no simulado, acorda, tá em tempo, o edital ainda não tá lançado e a gente está aqui para te ajudar. Beleza? Rodrigo Gomes na área, processo penal ficando por aqui. Forte abraço, gente.